Olá, que bom que você está aqui. Você está no canal do Luan José. Hoje nós vamos falar sobre honra, sobre pai, sobre mãe, a dificuldade, porque às vezes, principalmente na minha vida, eu fiquei um pouco confuso. Como honrar meu pai e minha mãe? Às vezes parece abstrato, porque nem sempre é nos explicado o que é a honra. Mas eu entendi de certa forma como fazê-lo, tá? E baseado na palavra de Deus, nós vamos compartilhar um pouco sobre esse assunto. Desde já eu te peço, se inscreva no nosso canal, deixa o like nesse vídeo e vamos para a palavra. Gênesis, capítulo 9, versículo 23 diz: Sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua própria tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, foi contar isso a seus dois irmãos que estavam do lado de fora. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram-na sobre seus próprios ombros e, andando de costas e com o rosto desviado, cobriram a nudez do pai, sem que as vissem. Quando Noé despertou do seu vinho, soube o que o filho mais moço havia feito. Então disse: Maldito seja Canaã, filho de Cã, seja servo dos servos para seus irmãos. E continuou: Bendito seja Senhor Deus de Sem, e que Canaã seja-lhe servo. Que Deus engrandeça Jafé, e que ele habite nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Eu acho que essa passagem ela ilustra bem a nossa realidade atual, no qual procura-se motivos para se quebrar princípios. Ah, você não sabe o que é princípio? Digamos que princípios sejam leis que Deus instituiu para proteger o ser humano. Toda lei de Deus é para proteger o ser humano. Não existe uma lei de Deus para colocar regra na sua vida. E uma delas é para honrar pai e mãe. Lá em Êxodo, Deus entregou a Moisés como um dos 10 mandamentos, honrar pai e mãe. É incrível porque isso não deveria ser um mandamento, uma lei, uma regra. Deveria ser um privilégio. Porém, muitas vezes, não é fácil honrar pai e mãe. A gente tem que partir da premissa de que o nosso pai e a nossa mãe já nos entregou o maior dos presentes, que é a vida. Analise comigo. Eu não sei se você que está assistindo é um juiz, é um advogado, é um médico, se você é um artista, se você é alguém que é muito aplaudido, muito reverenciado. Independente disso, se não fosse seu pai e sua mãe, você não seria ninguém. Porque afinal, eles que pegaram você, te protegeram, cuidaram de você quando você era inofensivo, quando você era um bebê. Se eles não tivessem, entre aspas, aberto mão de muitas coisas na vida dele, nós não estaríamos assim. Claro, eu não sou leviano, eu não sou desinformado e eu sei muito bem que existem pais e mães que não merecem ser honrados. Não merecem porque abandonaram, porque estupraram, porque, de certa forma, abusaram de você fisicamente, emocionalmente, sexualmente. Porém, o princípio não tem parêntese. Você tem que honrar pai e mãe, seja lá qual erro ele tinha cometido. E é justamente esse o erro de Cã. Ele achou que porque o pai dele estava bêbado, ele não precisava mais cumprir o princípio. Ele poderia zombar do pai dele. Deus, que sabe de todas as coisas e é perfeito em todas as coisas, já sabendo da dificuldade dos seres humanos honrar seus pais, ele instituiu isso como uma regra.
e uma regra com benefícios. Ao contrário das regras do mundo, os princípios que Deus coloca para nos proteger sempre vêm acompanhados de benefícios. Observe que a Bíblia continua: honre teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias nessa terra. Aí talvez você se pergunte, são poucas as pessoas que realmente têm uma longevidade hoje em dia e se colocam a culpa nos alimentos, e se colocam a culpa no estilo de vida, se colocam a culpa no trabalho. Mas será que temos hoje pessoas que realmente honram seus pais e suas mães de forma firme e real? Hoje em dia temos uma geração onde o respeito em qualquer nível foi perdido. Hoje em dia temos uma geração que desmerece, desqualifica governantes, líderes espirituais, pai e mãe. Foi altamente, estritamente desvalorizado qualquer tipo de autoridade pelos erros já cometidos num passado recente. Preocupado com isso, eu sempre, desde que eu aceitei Jesus, busquei entender como honrar meu pai e minha mãe. Se tornou uma tarefa difícil por algumas circunstâncias da vida. Me parecia que eu só estava honrando minha mãe quando eu fazia tudo que ela queria. 100% do que ela acreditava ser certo. Só que muitas vezes o que ela entendia como honra, para mim era ofensivo, era difícil, era complicado. Então, nessa busca, eu entendi algumas coisas que se dão à honra. Então, guarde no seu coração o que eu vou te falar agora. Se você é uma pessoa que quer cumprir o princípio que Deus deixou instituído nesta terra, de honrar pai e mãe, a primeira coisa que você tem que entender é que você precisa respeitar as decisões que seu pai e que sua mãe tomou para a vida deles. Como eles decidiram viver, a forma que eles decidiram viver a vida dele financeira, onde ele escolheu morar, o que ele decide comer, com o que ele decide trabalhar. Temos que respeitar as opções que eles fizeram para a vida deles. A Bíblia declara que tudo aquilo que o homem plantar, sim, ele vai colher. Então, por mais que nós estejamos vendo que nossos pais estão tomando atitudes que a gente não concorde, a gente tem que respeitar o nosso pai e a nossa mãe. Estando na presença deles, não vamos ser os críticos que apontam os inúmeros erros que eles têm nas nossas opiniões. Temos que respeitar o lugar que eles escolheram, o que eles escolheram. Segunda coisa, temos que ser os filhos de nossos pais, não os pais de nossos pais. A gente não tem que estar a todo momento querendo dizer o que nossos pais têm que fazer, querendo controlar a vida de nossos pais. Nós temos que ser os filhos, aqueles que chegam, que dão carinho, que recebem carinho, que é protegido e cuidado pelos seus pais. Não entenda isso como omissão, entenda como você ser protegido pelo seu pai que cuida de você, que se preocupa com você. Você tem que ser filho. Vá visitar seu pai, sua mãe, não para ficar contando uma série de problemas, mas para dar carinho, para estar presente. Terceira coisa, não resolva tudo da vida de seus pais. Você tem que ser o filho mais uma vez. Às vezes, a gente acha que a honra, ou a gente acha que a gente tem que pegar todos os problemas de nossos pais e resolver. Ah, meu pai e minha mãe comprou ali no cartão, não pode pagar, eu vou lá e pago. Ah, meu pai e minha mãe comprou isso, eu vou lá e resolvo. Apareceu outro probleminha, eu vou lá e resolvo. E, indiretamente, você acaba ficando em cima de seu pai, ou de sua mãe, ou dos dois, sem perceber. E essa ideia nunca pode dar certo porque os nossos pais estão acima da gente. Você pode ser o bilionário que for, você ainda
merece, você ainda deve honra, respeito e reverência a seu pai e sua mãe. Você é um bilionário, você passou numa Lamborghini, seu pai tá caído bêbado, fedendo, mijado e cagado. A sua obrigação é pegar o seu pai, colocar no carro e cuidar dele. Ai, mas eu vou fazer isso amanhã, ele vai beber de novo e vai estar lá de novo. Não importa. Se você quer honrar seu pai e sua mãe, se você quer prolongar os dias na sua terra e, sobretudo, se você teme a Deus e você acredita que se você não cumprir os princípios de Deus, isso vai ferir o coração dele. E aqui não é uma conversa de que Deus vai lhe punir, nada disso. Porque quem ama a Deus de verdade está preocupado com ferir o coração de Deus, não com qualquer tipo de punição. Deus não é esse Deus aí, não, que pune você por um erro ou por outro. Não, querido. É você se preocupar em Deus ficar triste com você. Então vamos recapitular para a gente fechar. Primeira coisa, respeito. Respeite seus pais o máximo, respeite todas as atitudes que ele tomou, respeite. Não fique querendo estar o tempo todo jogando na cara de seus pais que ele fez isso ou aquilo errado. Segunda coisa, seja filho de seus pais. Seja carinhoso, seja filho dele, esteja com ele. Terceira coisa, ajude seus pais, claro, mas não queira ser pai de seus pais. Não queira resolver todos os problemas para seus pais. Quem tem que cuidar de seu irmão é seu pai, não você. Seu pai e sua mãe tem que cuidar de seu irmão. Seu pai e sua mãe é problema de... Ou seu irmão é problema de seu pai e sua mãe, não seu. Não busque resolver todos os problemas para seus pais. E nunca queira estar acima de seus pais. Nunca tome uma atitude que te coloque acima de seus pais. Isso nunca vai dar certo. Davi, como um pai de Salomão, instruiu Salomão e ele pôde escolher a sabedoria quando Deus apareceu para ele. Queridos, a importância dos nossos pais vai além do que a gente pode imaginar. Muito além. Passa por cuidados quando crianças, a maldições ou bênçãos hereditárias. Como quando Salomão se desviou e Deus veio à terra para ferir Salomão, para tirar o seu reinado, para matar Salomão. E lembrando-se Deus, a Bíblia vai declarar isso lindamente, da aliança que tinha com Davi, desistiu de ferir Salomão. Queridos, não importa muito quem foi o seu pai ou os erros que ele cometeu no passado. Mas de verdade, sabe o que é que eu penso? Quem vai ser os pais dos meus filhos? O que eu vou plantar hoje para que os meus filhos, que no momento que eu estou gravando esse vídeo, nem nasceram ainda, possam colher. Assim como Salomão pôde colher de Deus uma misericórdia, uma benevolência, pela fidelidade do filho dele. Com certeza, Davi foi um cara que honrou seus pais. Davi, o único homem segundo o coração de Deus, com certeza foi um cara. E olha que o pai de Davi não era um cara tranquilo, era um cara complicado. Você percebe isso quando Samuel vem honrar o rei, ou quando Samuel vem ungir o rei, e Davi era o filho esquecido. Quando Jessé fala, é mesmo, eu tenho mais um filho, mas ele está lá cuidando das ovelhas. Um pai que esqueceu de um filho, mas um filho que não deixou de honrar o seu pai pelo erro dele. Não deixe jamais de honrar seu pai pelos erros dele. Que Deus abençoe você. Eu espero que eu tenha lhe ajudado. E eu oro a Deus, em nome de Jesus, que esse vídeo chegue aos corações dos filhos
que precisam honrar teus pais. Que cada filho entenda a importância da honra, que é um privilégio. Que os filhos entendam que eles precisam honrar seus pais para que os teus próprios filhos possam os honrar. E que o Senhor venha agora, Deus, derrame uma unção de cura, derrame azeite nas feridas do coração, nas emoções que tentam impedir os filhos de honrar seus pais. Vai trazendo, Deus, perdão aos corações, trazendo a eles a força para que cada um possa perdoar os seus pais. E que esse perdão, Deus, possa vir como uma marreta quebrando a parede, quebrando as barreiras que impedem os filhos de honrar teus pais. E o Senhor, com toda a misericórdia, vai derramando, Deus, vai abrindo a mente, vai derramando sabedoria em cada um que está vendo esse vídeo, para que eles possam entender a importância da honra. Amém. Que Deus lhe abençoe. Honre seu pai e sua mãe. Você não vai sair.